Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e esse é mais um vídeo do canal Livro na Veia. É também o vídeo de retorno da Agatha Christie ao Livro na Veia. Mais uma vez eu terminei a leitura de um livro dessa autora fenomenal e eu vou comentar algumas coisas sobre ele aqui nesse vídeo com vocês. Vou contar um pouquinho sobre a história e sobre o que eu achei desse livro, coisas boas e coisas ruins, tá? Coisas positivas e negativas. Mas antes de a gente prosseguir, deixe o seu like aqui no vídeo se você gostar do conteúdo de hoje e também se inscreva aqui no Livro na Veia para fazer parte dessa família incrível de pessoas apaixonadas por leitura. Principalmente a leitura de livros de fantasia, mistério, aventura, suspense, ficção científica, terror, horror. Gosta desses gêneros? Então você tem que fazer parte da família Livro na Veia. Inscreva-se clicando no botão inscrever-se e também no sininho, tá? E se você quiser dar um apoio fenomenal para o nosso canal, faça as suas compras na Amazon através do link de afiliado aqui do Livro na Veia. Ele fica sempre na descrição dos vídeos, tá? Comprando através do meu link de afiliado, você vai estar financiando o meu trabalho aqui no YouTube. Inclusive, muito obrigado, tá? Para todo mundo que já comprou através do link de afiliado aqui do Livro na Veia. Então, se você puder dar esse apoio, ficarei muito grato, tá? E lá na descrição, além do link da loja geral da Amazon e do livro que eu estou comentando no vídeo, você também encontra o link dos meus livros, dos meus e-books, das minhas histórias infanto-juvenis, que logo logo eu vou trazer bastante conteúdo sobre elas por aqui, tá? Estou preparando aí algumas coisas bem bacanas. E também o link para você testar o Kindle Unlimited, que é o serviço de assinatura de e-books da Amazon, que você pode ler vários e-books, todos os e-books que você conseguir ler ao longo de um mês, e pagar apenas R$19,90 por mês, tá? Mas, se você nunca assinou ao Kindle Unlimited, o seu primeiro mês é de graça fazendo esse teste grátis. Então não deixe de aproveitar, hein? É só clicar no link que está também na descrição e aproveitar. Vamos então aos comentários desse livrinho que eu li em e-book, nessa edição da LEPM Pocket. Eu não sou muito fã das edições físicas dos livros da LEPM, eu acho muito forreca pro preço que é. Inclusive achei o e-book bem caro, tá? R$28 no e-book pra mim é, sabe, o teto pra mim, considerar comprar um e-book, é ali na casa dos 10 a 15 reais. Passou de 15 reais, já acho caro, tá? Mas tive que fazer esse sacrifício por causa da Agatha, né? Então, vamos comentar aqui a respeito desse livrinho. O Homem do Terno Marrom é o quarto romance policial escrito por Agatha Christie. Os três anteriores, que são O Misterioso Caso de Styles, O Adversário Secreto e O Assassinato no Campo de Golfe, já possuem resenha aqui no canal, tá? Tem uma playlist aqui no canal falando só dos livros da Agatha Christie. Então, se você curte a Agatha ou se quer começar a conhecer os trabalhos, as obras dela, é só assistir aos vídeos dessa playlist. Eu sempre deixo no finalzinho do vídeo, aqui na tela, certo? A capa da playlist para você conferir os demais vídeos sobre Agatha Christie que já estão por aqui. Bom, mas deixa isso para o final desse vídeo, tá? Primeiro você assiste esse vídeo aqui e depois você confere os demais, tá bom? O Homem do Terno Marrom foi publicado pela primeira vez em 1924. E aqui no Brasil ele chegou 2 anos depois, em 1926. A sua primeira tradução foi feita por Maria Antonieta Brande Correia. E eu lembro que eu li esse livro há muito tempo atrás. Eu só me lembrei que eu havia lido esse livro por causa dessa releitura. Eu li ele na biblioteca e eu lembro que eu achei a escrita muito antiquada. A linguagem usada na escrita do livro era uma linguagem assim, muito clássica, realmente, né? E eu não gostei muito não. Eu li, quando eu era adolescente, li o livro, né? Peguei ele, li ele todinho, mas eu não gostei tanto assim da história. E aí, passou-se os anos, eu nem me lembrava mais desse livro, até que comprei o e-book e, através da sinopse, eu vi que era um livro que eu já tinha lido antes. Mas a nova tradução da LEPM, deixa eu ver aqui o nome da tradutora, essa nova tradução foi feita por Petrúcia Filcler. Essa nova tradução está com uma linguagem muito mais agradável para os tempos de hoje, tá? Uma linguagem um pouquinho mais atual. Então, se você quiser ler esse livro pela primeira vez, eu recomendo que você leia essa nova edição da LEPM, que é a edição que está disponível atualmente nas livrarias e lojas virtuais, tá? Se você achar edições mais antigas, você pode comprar também e ler numa boa. Mas, se você tem alguma dificuldade com uma linguagem mais rebuscada, fica aí essa dica, tá? Leia essa nova edição da LEPM com essa capa aqui, certo? Pois bem, essa história
traz pra gente diversos personagens. A Agatha tem disso, né? Ela coloca uma penca de personagens nos seus livros. Alguns a gente até fica meio confuso, né? Peraí, quem é esse fulano? Mas, no comecinho do livro, a gente tem um prólogo que apresenta 2 personagens. Na verdade, 3. E se a gente for olhar mais a fundo, tem uns 5 ou 6 já citados aqui nesse prólogo. A personagem principal, central desse prólogo é a Nadina, uma dançarina russa que estava se apresentando ali, terminando uma apresentação em Paris. E ela é um sucesso por lá, casa cheia, todo mundo aplaude, ela chega a bater os pés no chão, de tanta euforia, né, pela apresentação que ela faz. E ela está ali, né, no finalzinho da sua apresentação, no seu camarim, quando ela recebe a visita de um homem teoricamente muito importante, um tal de... Vou ver aqui o nome dele, porque eu não gravei o nome dele, tá, gente? É um nome bem complicado. Um tal de Conde Sergius Pavlovich. Esse camarada aqui entra no camarim para falar com a Nadina, e o assunto deles é um pouco estranho. Ela começa a dizer algumas coisas, eles, na verdade, começam a dizer sobre um tal coronel. Um homem, que teoricamente é um chefão aí, de alguma área bem criminosa, bem barra pesada, e eles dois meio que trabalham para esse camarada aí. Cumprem algumas tarefas, algumas missões por aí. E eu, quando li esse prólogo pela primeira vez, eu não compreendi muito bem a descrição do conde, do que o conde faz. Eu vou ler aqui para vocês, só para vocês compreenderem um pouquinho o que eu estou dizendo, certo? A Nadina é descrita como uma mulher muito bonita e tudo mais, e ele é descrito da seguinte forma. Um homem de altura mediana, muito magro, muito elegante, muito pálido e extraordinariamente fatigado, cansado. Em termos de aparência, era pouco marcante, um homem que seria difícil de reconhecer em outra ocasião sem levar em conta seus maneirismos, seus trejeitos, né? Sua maneira de se movimentar, né? De se comportar, de permanecer. Curvou-se sobre a mão da bailarina com exagerado preciosismo. Era um homem que tinha um jeito assim meio esquisito de ser, certo? Depois que eles conversam aqui sobre em que língua eles vão conversar, que no caso é o inglês, ele meio que muda o jeito dele ser. Ele deixa aquelas coisas de lado e age de outra maneira. Ó, de comum acordo passaram ao inglês, e ninguém, agora que os maneirismos do conde o haviam abandonado, poderia duvidar de que essa fosse sua língua nativa. Ele havia, de fato, começado a vida como artista de teatro de variedades em Londres. Essa informação é muito importante, tá? Quando você for ler O Homem do Terno Marrom, grave essa informação. Esse conde, Sergius, ele era artista de teatro, ou seja, ele era um ator, certo? A gente supõe que ele era um ator, certo? E eu tinha esquecido durante a leitura desse detalhezinho aqui, dessa informação. E fui adiante, certo? Eles começam a falar sobre várias coisas aqui, inclusive sobre diamantes, 2 diamantes bem preciosos, que estão em posse da Nadina, e ela pretende usar esses 2 diamantes para chantagear o chefão aí criminoso dela, e desse conde também, que é o tal coronel. A sua identidade, durante um bom tempo do livro, é mantida em segredo, a gente não sabe, não faz ideia de quem seja ele. Pistas temos, e suspeitos também, claro, mas certeza mais ali pro quase final do livro que a gente vai ter. A Nadina diz então para o conde que vai colocar um plano em prática para conseguir algumas vantagens com o coronel, já que ele vai se aposentar. Se ele vai se aposentar, se ele vai largar a vida do crime, então eles meio que querem tirar uma vantagem em cima dele, certo? No caso, a Nadina quer tirar essa vantagem. E o conde, ele chega a dizer para ela que o coronel agora pretende gastar os seus milhões acumulados ao longo da vida criminosa dele com uma jovem. Ele pretende se casar, se aposentar, aproveitar a vida. Ele foi consultar uma cartomante e ela leu, através das cartas, que o destino dele vai ser impactado, que ele vai ser logo logo acometido por muitas desgraças causadas por uma mulher. Uma mulher vai entrar no caminho dele, da vida dele, e vai escacetar com a vida dele. Então o tal coronel agora está de olhos bem abertos para mulheres que estão ao seu redor. Ou seja, os planos da Nadina talvez não deem muito certo, porque esse coronel é um cara muito inteligente. E se ela tentar fazer algo contra ele, ele com certeza vai botar gente na cola dela para dar um fim nela, né? Ele não vai deixar que ela seja essa tal mulher, profetizada por essa cartomante, que vai arruinar a vida dele. Mas a Nadina afirma que ela não vai agir sozinha. Ela está com um plano muito bem traçado. E ela conta com a vinda do marido dela, lá da África do Sul, já que eles são de lá, para ajudá-la nesse plano, nessa chantagem que ela vai fazer
com esse vilãozão, o coronel. Bom, aqui termina então o prólogo do livro. E no capítulo 1 a gente conhece uma jovem chamada Anne Bedingfield. Ela mora com o pai na Inglaterra. O pai é um antropólogo e ele é um especialista no assunto, né? De coisas do tempo das cavernas, do tempo dos primórdios, da humanidade, do mundo, do planeta Terra, certo? Só que, mesmo sendo um cara especialista em assuntos do gênero, ele não ganhou muita grana ao longo da vida, não. Ele não conseguiu muita fortuna, muito prestígio financeiro, certo? Ele tem vários livros publicados, livros que a própria Anne ajudava a datilografar. Então ela basicamente conhece tudo o que o pai também conhecia, porque ela que escrevia as coisas que ele editava. Mas a vida financeira deles não era muito boa, não. Tanto que ele deixa de herança apenas 87 libras para a Anne se ajeitar na vida, né? Prosseguir na vida. Ela é muito jovem, ainda não se casou, não está apaixonada por ninguém no momento. E também não tem uma profissão, assim, propriamente dita, certo? Para tocar a vida. Então ela tá meio que perdida aí, sem saber o que fazer. Uma coisa que ela tem certeza nessa vida é que ela ama aventura. Ama histórias de aventura. E o maior desejo dela é viver uma própria aventura. Ter a sua própria situação de risco, de perigo, suas próprias experiências aventurescas para contar por aí. E ela vai conseguir isso logo logo, porque num certo momento aqui da história em que ela está numa estação de trem, ela avista um homem que passa por ela e ela grava na memória um cheiro de naftalina naquele homem. A roupa que ele veste está com um cheiro bem forte de naftalina. Isso é importante também, porque ela vai identificar outras coisas com esse cheiro que teoricamente estão interligadas com esse homem, que se chama Carton. Esse homem está ali, na estação de trem, esperando um trem. Ele para um pouco à frente dela, bem próximo dos trilhos, e eles estão ali, certo? Esperando o trem, até que ele olha para trás, na direção da Anne. E quando ele olha na direção dela, ele fica muito apavorado. A expressão dele fica completamente diferente. E ele fica tão atordoado que ele começa a andar para trás, meio que num princípio de fuga, e não se dá conta que ele está indo na direção dos trilhos. Ele acaba caindo lá, morre eletrocutado nos trilhos, e a Anne fica muito abalada com isso. Porque não foi ela que causou aquilo nele. Ele viu alguém ou alguma coisa atrás dela e aquilo causou aquela reação. Alguma coisa que estava ali nos arredores o assustou, mas ela não soube identificar o que seria. Muitas pessoas aparecem, rodeiam o corpo, tiram o corpo dos trilhos e tal, e rodeiam o corpo enquanto a polícia não aparece. E uma dessas pessoas que surge ali no cenário dessa morte é um homem, também bem peculiar, aparentemente, tá? É um médico. E ele se aproxima do corpo, vasculha o corpo, mexe no corpo e logo sai, né, sem dar muitas explicações. A Anne fica muito intrigada com isso, ela o observa e tudo mais, grava algumas características dele e ela vai em direção a ele. Ela segue os passos dele e vê que ele deixa cair um papelzinho com esses dizeres aqui, ó. 17-1-22. E isso que parece ser o nome de um castelo, que o Morden Castle. O Castle. E ela fica meio intrigada com isso daqui também. O que seria essa mensagem aqui? E será que essa mensagem já estava no bolso do paletó daquele homem, que saiu às pressas, depois de se aproximar do morto e dizer que era o médico e não fazer nada concreto por ele, certo? Será que aquilo já pertencia àquele homem? Ou ele apanhou aquilo do morto? Porque ele vasculhou os bolsos do morto. Por algum motivo também, né? E ela fica muito preocupada, muito pensativa em relação a isso. E surge outro mistério logo depois dessa morte repentina desse camarada aqui. Esse outro mistério é o seguinte. Tem uma casa, uma residência que está à venda. E essa casa, que se chama Casa do Moinho, pertence a um homem muito rico, né? Um homem muito pomposo e tudo mais, chamado Sir Eustace Pedler, ou Pidler. Essa residência fica num lugar chamado Merlow, tá? Que é perto de um rio e tudo mais. Uma mulher foi até essa casa, ela entrou em contato com um corretor de imóveis, foi até essa casa para, teoricamente, observar a casa, ver a casa, talvez, né? Uma possibilidade de compra. Algum tempo depois que ela entrou na residência, um homem apareceu dizendo ser um conhecido dela e que ele se atrasou ali por um motivo tal e quer encontrá-la naquela casa para juntos olharem a casa e tudo mais. Ele entra, vai lá até onde ela está e pouco tempo depois ele vai embora sozinho, sem ela, certo?
A mulher que teve contato com eles ali, a empregada, né, que cuidava da casa e tudo mais, ela não viu a mulher indo embora, apenas o homem. Mas ela deduziu que ela, a mulher, talvez tivesse saído antes do rapaz, certo? Acontece que no dia seguinte, uma outra pessoa, acho que se não me engano um casal, vai até a casa para olhar a casa, né, ver, conhecer essa residência, e essas pessoas encontram então a mulher morta num determinado cômodo da casa. Ou seja, o homem que esteve lá, que teoricamente foi o único homem, a única pessoa que entrou lá depois que essa mulher foi até essa residência, provavelmente é o suspeito número 1 de ter cometido aquele assassinato. A mulher foi morta com um fio. Alguém amarrou um fio no pescoço dela e esse homem vestia um terno marrom. Então, essa característica dele vai ser a mais citada nos jornais e pela polícia também, certo? Começa-se então uma investigação, uma procura, uma busca por esse camarada, que é um assassino, ele está foragido, né? Matou uma mulher de forma tão, sabe, covarde. Então ele precisa ser pego. E a nossa querida Anne acredita que a morte dessa mulher, de alguma forma, está atrelada com essa morte, essa queda repentina e depois morte do Carlton, lá na estação de trem. Ela está certa. A partir daí, ela vai tomar várias atitudes diferentes que vão levá-la, que vão conduzi-la para um caminho de muitas aventuras, perigos e mistérios. Ela vai procurar ajuda da polícia, porque ela acredita que aquele papelzinho com aquela mensagem que ela achou é algo importante, mas a polícia desdenha dela. Depois ela vai até um jornal, procurar o dono de um jornal, para tentar, através da imprensa, ter ali um apoio para que ela possa fazer a investigação dela, possa viver a aventura dela. E esse camarada, o dono desse jornal, lhe dá um certo crédito. Olha, vai, né, faz suas investigações, faz aí suas buscas. Se você conseguir alguma informação relevante sobre quem é esse homem do terno marrom, sobre onde ele está, aí você volta e me traz essas informações que eu farei questão de publicar no meu jornal mais prestigiado, certo? A Anne, então, embarcará num navio, porque conforme ela vai tentando decifrar os mistérios, ela descobre que o Morden Castle é o nome de um navio que está indo para a cidade do Cabo. Então ela acredita que os números são de uma cabine e de uma data, certo? Aquele número 17, 1, 22 seria de uma certa cabine do navio e de uma data específica, um horário e uma data. E ela embarca nesse navio. Ela pega aqueles 87 reais não, libras, que ela recebeu de herança do pai e vai, se enfia ali sem mais nada, tá? Só a cara e a coragem e esse dinheiro para comprar a entrada dela no navio, para tentar averiguar os mistérios que estão por trás de toda essa situação, dessas duas mortes e desse assassino, o homem do terno marrom. Nesse navio, a Anne vai encontrar vários personagens. Teremos o Coronel Race, teremos a Suzanne, uma mulher, né, muito pomposa, muito rica, mas que vai se tornar amiga da Anne. Esse Coronel Race, no momento, assim, no início da aparição dele na história, ele é um personagem assim meio contraditório, a gente fica meio receoso com ele, porque tem um tal coronel lá, que foi citado no prólogo, que é o vilãozão. Então a gente fica pensando, será que o coronel citado lá seria esse coronel, o Race? A Suzanne, ela é muito interessada por ele, então eu também suspeitei aí da Suzanne, também achei que ela pudesse estar participando de algumas coisas na história, algumas coisas obscuras, certo? E tem outros personagens que aparecem aí também. Temos o Eustace Pedler, aquele coroa rico e tudo mais, que algumas partes do livro são narradas por ele. Então a gente fica sabendo que ele tem contatos com gente do governo, que ele precisa levar um documento importantíssimo da Inglaterra até a África do Sul, certo? Que é para onde o navio está indo. E ele tem 2 secretários. Ele tinha um secretário, que é o personagem Paget, que ele não suporta esse camarada. Ele acha esse camarada muito antiquado, muito chato, muito irritante. Só que ele não conseguiu demitir esse camarada, porque mesmo não tendo uma personalidade muito bacana, mesmo não sendo uma pessoa muito amigável, muito gentil, muito agradável, né? O Eustace é um cara meio bobão, sabe? Um coroa meio bobão, assim. Várias partes cômicas do livro surgem na história através dele. E ele tem também um fraco, digamos assim, uma fraqueza por mulheres jovens e bonitas, tá? Ou seja, ele vai dar muito em cima da Suzanne e principalmente da Anne.
Tem uma cena, inclusive, que ele consegue uma outra secretária, porque acontecem várias coisas aqui na história. O que mais acontece é coisas mirabolantes, uma atrás da outra. Personagens X, Y, Z que vão fazendo umas coisas aqui, outras acolá. Detalhes que a gente vai descobrindo aos poucos na história. Coisas que a gente acreditava que são desacreditadas e coisas que a gente nem estava dando muito crédito passam a ter importância. E é um vai e vem danado isso daqui. Pensa um labirinto, tá? Pensa um labirinto. Você vai estar num labirinto lendo O Homem do Terno Marrom. Porque você vai ir por um caminho, depois você vai ver que não é aquele caminho, você vai ter que voltar para outro lado. E é assim que a história vai se desenrolando, tá? Mas no final dá tudo certo. Tudo faz sentido no final. E a gente vai vivendo várias situações. Tem esses dois secretários desse camarada ricaço aí, o Eustace. O Eustace, não sei exatamente como é a pronúncia dele, do nome dele. Mas ele tem esse secretário Paget, que é bem carrancudo, né? Um carinha bem chato. E tem um outro secretário que ele contratou, por indicação inclusive desse Paget, que é um homem chamado Haybor. Acho que é Haybor. Só que ele é um cara muito misterioso. Também é um cara meio fechado aí. E que vai, de certo modo, atrair os olhares da Anne, tá? Tanto ele vai se atrair por ela, quanto ela por ele. E eu vou já comentar aqui com vocês que essa questão de romance nas histórias da Agatha Christie, até o presente momento, eu não achei convincente nenhum casal que a Agatha apresentou até aqui, tá? Nesses 4 livros. A paixão deles, o romance deles começa de forma muito inesperada, muito, sabe, de repente eles já se amam, já abandonam tudo na vida para serem felizes, viverem juntos para sempre. O desfecho desses dois personagens, inclusive, é uma coisa assim que eu não consigo engolir, tá? Não consegui engolir. Bom, a história vai se desenrolando, muitas coisas vão acontecer, tem vários capítulos que se passam nesse navio e várias coisas diferentes, tanto envolvendo o mistério quanto, né, algumas conspirações aí rolando nos bastidores dessa história. São apresentadas, são mostradas nesse núcleo da história, nesse navio. Depois a gente tem toda uma situação na África do Sul, desses personagens vivendo também várias situações bem arriscadas, mirabolantes, aventurescas. Na África do Sul, a gente também vai descobrindo novas camadas de cada um desses personagens. E a Anne, claro, vai se metendo em muitas enrascadas, em muitas situações assim, até de risco de morte, tá? Um risco de vida, não sei exatamente. Mas o que importa é que o Homem do Terno Marrom, apesar desse meio aí da história ser um pouquinho, né, confuso, vou usar essa palavra aqui, tá? Você vai ficar meio perdido aí. Quando entra esse cenário do navio na história e vários personagens vão sendo introduzidos, e várias histórias e várias coisas diferentes vão sendo mostradas, e o que foi dito no prólogo do livro volta à tona na história, a partir daqui, a trama vai ficando um pouco confusa, vai ficando um pouco, né, em alguns momentos até mirabolante demais. Mas o livro é bom, o livro é bacana, é uma aventura legal de se acompanhar, que tem aí um desfecho também bem interessante, tem várias reviravoltas ao longo do livro, da metade pra frente. E tem algumas reviravoltas que vêm bem no finalzinho mesmo. Tipo assim, você acha que já tá tudo resolvido e ainda tem coisas, né, pra Agatha revelar, jogar na sua cara, certo? Coisas que você não tinha percebido. Algumas coisas são previsíveis? São previsíveis. Eu, por exemplo, quem é o coronel, eu meio que já tinha quase certeza, na metade do livro já tinha quase certeza. E já estava até achando a simpatia de um certo personagem um tanto exagerada. Tipo assim, eu vou tornar esse personagem aqui bem aceitável, bem empático, né? Um personagem que os leitores vão gostar muito, para depois, né? fazer aí um duplo carpado, sei lá como é que é o nome, para fazer o leitor, né, ter aquele baque, né? Fui tapeado. A trama, o mistério, os personagens, a história em si é muito bacana, tá bom? De se acompanhar, de se entreter, de se ler. E agora eu vou falar só sobre uma coisinha assim que não desceu pra mim, tá? Que é bem no final do livro, então vem spoiler pela frente, tá bom? O casal da história, a Anne e o John. John barra Harry, tá? Gente, tudo bem que o camarada cuidou da Anne depois que ela foi, né, quase assassinada. Ela ficou por um mês numa cabana que pertence a ele, numa ilha. Ele cuidou dela e tudo mais. Então, tipo assim, teve tempo dele se apaixonar por ela. Porque ele ficou um mês ali cuidando dela e tudo mais, convivendo com ela. Mas o tempo dela se apaixonar por ele, apenas do convívio dela, que não foi tão grande assim com ele no navio, não convence, gente. Não me convenceu, tá?
A Agatha, como criadora de romances, de casais, pra mim, ela não é muito boa, não. E no final, ela larga tudo pra casar com ele e tal. Nem casamento tem, porque eles fogem, já vão embora lá, né? Já vai direto pros finalmente, lá na ilha. Aí se passam 2 anos e ela já tem filhos com ele e tal, tá super feliz vivendo ali, isolada do resto do mundo, só com o amor da vida dela. Foi igual ao romance do casal Tupence, lá de O Adversário Secreto. Pra mim também foi muito forçado, tá? É a minha opinião aqui. A Agatha, no meu ponto de vista, não é muito boa com criação, com desenvolvimento de romance nos seus livros, tá bom? Não dá pra ser perfeito em tudo, né? E o camarada, o tal Conde, certo? Que eu disse no comecinho do vídeo, eu acabei pegando a caneta aqui e fiquei com ela na mão. Que eu disse no comecinho do vídeo que ele era um ator, ele aparece aí com outros personagens, tipo um Conde Olaf, certo? Se você já assistiu a série ou já leu Desventuras em Série, você vai saber do que eu estou comentando, né? Inclusive, o autor de Desventuras em Série com certeza se inspirou nesse personagem aí também. O cara tem 300 facetas diferentes nesse livro. 3, 4 personagens diferentes são a mesma pessoa. Eu achei isso bem bacana, bem mirabolante. Bem diferenciado, digamos assim, certo? Nessa trama, nessa história. Mas eu já estava desconfiando aí, tá? Pelo menos o Chichester, o reverendo, acho que é reverendo Chichester, e um outro personagem que aparece antes dele também, ou depois, não lembro agora, eu já suspeitava que fossem a mesma pessoa, tá? Só a senhora Pettigrew, que é a secretária quarentona aí, que o Paget arruma para o Eustace, que ele não gosta nem um pouco, né? Que ele cria uma mocinha, né? Com belas pernas, no lugar daquela coroa, que eu, a princípio, não imaginei que fosse, né? Uma pessoa disfarçada, que fosse, acho que é Miscas, esqueci o nome dele agora. Mas é esse personagem aí, que é um ator e que interpreta diferentes personagens ao longo da história. E ele vai ser fundamental para a resolução do mistério, né? Porque basicamente é ele que vai entregar aí o chefão, certo? Que vai se mancomunar aí com os mocinhos da história. Mas é isso. Esses foram os meus comentários sobre O Homem do Terno Marrom. No geral, eu gostei da história, só o meio ali, que se passa inclusive no navio, que eu fiquei um pouco confuso com todos aqueles personagens novos, com todas as situações que foram sendo, né, trazidas na trama, tá? E o vai e vem de coisas, uma hora uma coisa X, outra coisa Y, uma hora o personagem é assim, outra hora ele é assado. Isso me confundiu um pouco aí. Mas depois que as coisas vão se desenrolando, depois que essa embolação aí vai sendo, né, desatada, o livro volta aos trilhos e fica fenomenal. Aí um detalhe pra gente encerrar esse vídeo. Antes da leitura desse livro aqui, eu deveria ter feito a leitura de Poirot Investiga, que é um livro de contos da Agatha, protagonizados pelo Hercule Poirot e pelo Hastings. Mas, atualmente, não tem uma edição desse livro sendo lançada por nenhuma editora. Tem edições mais antigas, que eu acabei não correndo atrás delas. E tem um e-book dele na Amazon, que eu não sei, eu não me lembro agora, não me recordo, mas a última vez que eu vi, parecia que era meio que uma publicação independente. Não tinha uma editora conhecida por trás dessa publicação, desse e-book. Então eu fiquei meio receoso de comprar e a tradução não estar bacana. Então eu, neste momento, não farei a leitura de Poirot Investiga, tá? Esperarei mais um tempinho aí para ver se alguma editora relança esse livro. Se isso não acontecer, eu comprarei depois uma edição mais antiga mesmo, para a gente poder ler e comentar aqui no canal, tá? Mas aproveitando o fato de eu ter pulado, não de forma proposital, a leitura desse livro, eu vou meio que priorizar os romances, tá? E mais pro finalzinho do nosso projeto de leitura das obras da Agatha, eu leio então os contos, os livros de contos, certo? Então é isso, pessoal. O próximo livro que leremos aqui no canal para esse projeto de leitura dos livros da Agatha Christie é O Segredo de Chimneys. Então, se você tiver esse livro por aí, aproveita, leia ele antes de os meus comentários aparecerem aqui no canal, tá? E eu vou confessar também outra coisa para vocês, que eu gosto dos livros da Agatha que tem um detetive central ali na trama, investigando alguma coisa que aconteceu em uma casa ou em algum lugar. Eu prefiro essa fórmula de trama, certo? Nos livros da Agatha, do que essas histórias de espionagem, de conspirações políticas e tudo mais. De um vilãozão e tal, que quer causar alguma coisa ali contra o governo, coisa contra pessoas importantes.
de um vilãozão e tal, por trás de tudo. Eu não sou muito chegado nesse tipo de história, tá? Não são as minhas preferidas da Agatha. Mas lerei mesmo assim, né? Li O Adversário Secreto, que tem essa pegada aí também. Li agora O Homem do Terno Marrom, que também tem essa pegada. E O Segredo de Chimneys, que eu já vi a sinopse, também tem uma pegada assim, né? Um vilãozão, conspirações e tal, e personagens enfrentando situações bem complicadas, envolvendo aí o crime organizado. Mas já sei que não vai ser o meu livro preferido da Agatha, provavelmente, porém, lerei mesmo assim, tá? Porque é meu compromisso ler tudo que essa mulher maravilhosa escreveu. Então é isso. Um forte abraço para você. A gente se encontra nos próximos vídeos do Livro na Veia. E, claro, no próximo vídeo sobre as obras da Agatha Christie. Tchau, pessoal!